Fala, meus amigos, vamos aqui uma análise especial de ABEV3, Ambev, falando do momento desse ativo, seja para longo prazo, seja para médio prazo, seja para curto prazo, enfim, diferentes prazos operacionais, focando aqui em passar em diferentes tempos gráficos, anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, tentando fazer um encaixe aí do cenário desse ativo, enfim, tentando contribuir de alguma forma com a sua leitura em cima desse papel, ou mesmo em termos de evolução aí na sua leitura, na parte aí de aprendizado em termos de análise técnica. Vamos lá. Começando aqui, vou colocar aqui na tela a BF3 gráfico anual. Dá para perceber o quê? Que esse ativo veio muito forte para cima, parou aqui e começou um processo de correção que já dura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Chegou aqui em cima da média, foi lá embaixo fazendo novas mínimas, não quebrou essa sequência ainda, não temos um sinal de alta aqui apontando para uma nova movimentação a favor da tendência de alta de prazo mais longo, mas já tem um indicativo até positivo no tempo gráfico inferior, o gráfico quadrimestral, que é essa sinalização de alta aqui. Então o ativo vinha fazendo um zigue-zague descendente, está dentro de uma tendência indefinida de longo prazo, mas essa sinalização de alta e a confirmação no sentido de superar a máxima da barra anterior e preço acima da média, criam a expectativa de poder entrar no novo movimento de subida, sabendo que vai ter desafio aqui na faixa dos R$ 15,63, depois na faixa dos R$ 16,57, mas o ativo está em R$ 13,40 ainda, e até pegando uma projeção ainda, não é das melhores, né, mas enfim, pegando aqui uma projeção, deixa eu só colocar aqui o IMA em cima para encaixar certinho nas máximas e mínimas aqui. Aí a gente tem aqui ó, a projeção de alta inicial 16,64, que encaixa justamente com essa região aqui de dois topos anteriores, e o próximo a projeção seria na faixa dos R$ 21,52. São as projeções para esse movimento iniciado aqui de alta. Olhando para um gráfico mensal, então, ou seja, aqui estaria apoiando, vou tomar um risco para buscar compra de prazo maior. Será que já estaria num bom momento de fazer essa entrada, olhando para o gráfico mensal? Considerando o mensal que está dentro aqui as últimas informações, é um zigue-zague de baixo, ou seja, uma movimentação mais descendente, de topos mais baixos e fundos também mais baixos. Então, um ativo que, nesse momento, a tendência está mais de baixa aqui pelo gráfico pelo gráfico mensal, falando de médio para longo prazo então, e levou aqui 4 meses subindo, chegando na zona principal de resistência desse último topo descendente, que é a região aqui na casa dos 13,73 a 14,24. Então entrar comprando aqui nesse ponto, aqui até vale ainda, mas enfim, entrar aqui mais próximo da zona de resistência, pensando em ficar de 3 a 10 meses posicionado, aqui colocaria menos capital. Seria uma primeira alternativa de colocar menos capital. Depois que gerar um sinal de alta mais relevante, quebrar essa estrutura de baixa, superar os 14,24, aí apoia um pouco mais a operação de compra, colocar um pouco mais de capital, e aí a partir desse momento que tiver movimentações para baixo mais fracas, e novo sinal de alta, focar em compra, que é o que está acontecendo pelo gráfico semanal. O único ponto mais negativo aqui, além dessa questão dos topos descendentes, é a média de menor periodicidade abaixo de maior periodicidade. Ainda é um ponto negativo. Por que isso eu falo que é negativo? Se a gente olha para cá, quando estava em tendência de alta, de prazo mais longo, você pode ver que a média de menor periodicidade fica acima da de maior periodicidade. Toda vez que volta aqui mais próximo da média, a gente é um momento mais oportuno de buscar compra. Até o momento que bate aqui e volta forte para cima de menor periodicidade, foi outro momento oportuno de compra. Então, o ideal seria que voltar aqui para cima essa média móvel exponencial de 10 períodos, acima da de 40 períodos. Então, esse seria o cenário mais positivo, mas daria para se buscar já alguma compra nesse ponto aqui. Por quê? Porque pelo gráfico semanal, o ativo está proporcionando um pivô de alta. Ela vinha dentro de uma tendência de baixa, aqui por esses últimos movimentos, quebrou a estrutura de baixa que não aconteceu ainda pelo gráfico mensal, mas olha só, quebrou, volta aqui para testar um antigo topo, muito próximo da média, e proporciona aqui uma movimentação nessa semana com alta de 3,79%, gerando um pivô de alta. Então aqui daria assim, eu vou arriscar uma compra, aqui nesse ponto, vou colocar o stop aqui abaixo da mínima da semana retrasada, que seria da semana passada, na realidade, que seria aqui dos 12,64, e vou tentar pegar uma movimentação para cima aí nas próximas semanas ou próximos meses. Aqui se for semanas, a gente está falando de curto para médio prazo, de pelo menos ali buscar de 3 a 10 semanas ficar posicionado aqui, falando mais de position trade. E olhando mais para médio prazo, a gente está olhando já para acima dessas 10 semanas, focando mais de 3 meses em diante de posição aí no ativo. Mas nesse momento, se a gente pegar a projeção de alta, são algumas projeções que a gente pode fazer, só da correção,
Aí a gente teria uma projeção de alta aqui dessa caixinha aqui de correção para cima, R$ 14,20, que vai coincidir com esse topo aqui anterior, que é aquela resistência principal que eu mostrei no gráfico mensal, que precisa ser superado os 14,24 para quebrar a estrutura de baixa do gráfico mensal, do médio para longo prazo, porque a tendência de curto para médio prazo vista pelo gráfico semanal já é de alta, já apoia mais a operação de compra. Então, buscou uma compra aqui nesse ponto, o stop aqui embaixo, buscando pelo menos um objetivo inicial nessa faixa aqui. Aí, lógico que a gente vai buscar um objetivo um pouco mais longo aqui, pegando a projeção agora, que seria a subida aqui, dá para fazer a clássica, ou seja, a projeção a partir desse ponto, mas vou colocar a projeção a partir dos 12,65 e a partir da correção. Pega esse movimento inteiro aqui e projeta esse movimento, ou uma parte dele, a partir dos 12,65, a mínima da correção. Projetando 61,8% do que foi esse movimento, ou seja, um pedaço dele, objetivo nos 14,31, que vai coincidir com aquela projeção, perto daquela projeção que eu já tinha destacado. A próxima projeção, que aí sim, com a melhor relação risco-retorno, a gente está falando de 15,44. Então é isso, o ativo nesse momento, assim, de forma um pouco mais resumida, o ativo está apoiando compra, principalmente de curto a médio prazo e até um pouco mais para o médio prazo. Para o médio prazo, colocando menos pouco capital, aqui para o curto a médio prazo dá para colocar um pouco mais, tentando focar justamente nesses objetivos que eu acabei de mencionar, nessas projeções. Aqui vai ter uma zona de resistência importante, que seria a região lá dos 14,84 até os 15,11. O que aborta esse cenário positivo atual da Ambev, da Ambev3, é ela voltar para baixo dessa mínima aqui, isso aí que seria algo negativo. Então, enquanto não voltar para baixo dos 12,65, até olhando para o curto prazo, para o swing trade, ela apoia mais buscar a operação de compra. Por exemplo, no decorrer da próxima semana, se ela, depois que saiu aqui dessa lateralização, ganhou força aqui para cima, se ela proporcionar aqui, se o ativo proporcionar fundo ascendente, ou até mesmo pivô de alto, mas principalmente fundo ascendente, acima desses níveis aqui, esse topo, esse topo, esse topo, até mesmo esse topo, fica mais para se buscar a operação de compra no decorrer da próxima semana. E anula essa expectativa se voltar para baixo desse nível aqui, que é justamente os R$ 12,65. Então é isso, ativo dentro da tendência de alta pelo gráfico diário, dentro da tendência de alta pelo gráfico semanal, apoiando um pouco mais operações de compra justamente de curto para médio prazo. Pelo gráfico mensal, entrada dá para se fazer olhando o fundo que foi montado lá no gráfico quadrimestral, mas eu já usaria menos capital e iria deixando confirmações para ir fazendo mais alocações. Se superar lá a região que eu mencionei aqui, ó, vou colocar aqui de volta, superar essa região aqui do gráfico mensal, aqui essa região dos R$ 14,24, coloco um pouco mais. E aí, nesse processo de mudança de tendência, até pelo gráfico mensal, fundos ascendentes, pivô de alta, tende a favorecer novas alocações aí em cima de ABEV3. É isso, amigos, espero que tenha sido útil aí de alguma forma com essa análise especial aqui de ABEV3. Qualquer dúvida a respeito, vocês podem deixar aqui nos comentários. Um grande abraço e até a próxima. Lembre-se de deixar seu like aqui nessa análise. Valeu!